Vamos lá, queridos e queridas, ver como é que foi essa entrevista bacana. O Helder tá em turnê, né, por conta do lançamento do livro. Então vamos trazer aqui para vocês isso aqui que pode ser muito interessante. Vamos lá, queridos e queridas, bora. Para esse papo, faça as honras, você que já esteve lá com eles, convide ele para entrar aqui com a gente. Vamos lá. Helder Maldonado, junte-se a nós. Por favor, venha cá nos ensinar um pouquinho. Você que já é um veterano do YouTube, tudo bem? O Helder que já esteve aqui no Folha Entrevista, nossa segunda entrevista mais vista, e acho que é a entrevista mais vista do Barzinho das Meninas, tá, gente? Lá com a Sara Miranda e com a Xanda Fontes, acho que é a entrevista que está na capa do nosso canal. Vamos lá. Tudo bem? Bom dia, Bia. Bom dia, Guilherme. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí que estão assistindo também. Coisa de veterano é uma sacanagem, né? Parece que eu tô te chamando de velho, né, Helder? Pois é, mas Segunda também de manhã assim, né, cedo Guilherme? assim. Chega um momento que a gente não consegue esconder mais, né? Zelensky. O cabelo branco tá aqui, a barba Vamos tá matar esses dois branca membros, também. gente. A gente não é mais também, assim, garotinho. Estamos aí na correria, estamos envelhecendo. O bom é entender que dá para envelhecer bem também, tá tudo tranquilo. Eu lido bem com essa parte. Muito bom, amigo. Olha aqui, Helder, queria começar o nosso papo te perguntando qual a sua visão. A gente acabou de fazer aqui um arrazoado do Banco Master, e quando a gente vê quem são os políticos que até agora se sabe que estão envolvidos no Vorcaro, estão envolvidos, no caso, em diferentes tentáculos dele, tem muito mais gente de direita do que de esquerda. Mas quando a gente vai ver a percepção pública sobre o escândalo, a ideia que se tem é de que está todo mundo envolvido, quando não. A gente tem um recorte muito mais inclinado para a direita. Por que você acredita que isso acontece, Helder? Porque a bomba estoura no governo do Lula, né? A percepção, na minha opinião, da opinião pública sobre isso é a seguinte: quando estoura num determinado governo, a culpa passa a ser daquele governo, mesmo que o governo de turno, na verdade, seja o responsável por investigar e fazer com que esse escândalo seja conhecido da população. Acho que não. Isso já rola desde o governo Bolsonaro. Passou por baixo do nariz do Campos Neto e nada foi feito. No momento é que se tem feito alguma coisa para tentar acabar com a situação, que é uma situação aí que impacta muito, né, no FGC, é um rombo absurdo no FGC. E agora a gente tem a investigação e pode ter os nomes das pessoas envolvidas. Vamos saber se o Daniel Vorcaro é testa de ferro, é pau mandado de alguém. E sabemos também todos os vínculos do Banco Master com igrejas evangélicas, com a Faria Lima, com os políticos do Centrão. No entanto, apesar de tudo isso, por ter estourado durante o governo Lula, eles ficam usando aquele argumento de tá vendo, quando o PT, quando o Lula volta ao poder, todo esse tipo de corrupção acontece, quando na verdade veio à tona porque houve um esforço para que isso fosse desvendado, né? Helder, bom dia. E eu acho que eu ainda incluiria aí nessa sua fala mais um ponto, né, que a questão da corrupção, ela pesa mais, ela cai mais sobre a esquerda do que sobre a direita, né? A gente viu no governo Bolsonaro que escândalos de corrupção ligados ao Bolsonaro ou aos seus familiares, eles não colavam para a base bolsonarista, né? Era como se aquilo fosse simplesmente ignorado. Então, tem um custo político maior para a esquerda falar de corrupção, seja por conta do mensalão, seja porque na Lava Jato o governo Lula não, mas os petistas foram assim altamente atingidos, e porque a direita se arvorou desse discurso, né, nas campanhas políticas de que eles são os corruptos e nós não, e parece que isso colou, né? Então, acho que também tem esse ponto, né? Tem o fato de ser no governo Lula, mas tem também o fato de o eleitorado de direita associar muito mais corrupção à esquerda do que necessariamente o contrário. Mas tem uma outra notícia, né, que eu queria trazer aqui para a gente comentar, que o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro e tido até agora como operador financeiro dos esquemas do Vorcaro,
foi o maior doador individual das campanhas do Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. O fato de figuras ligadas ao financiamento de campanhas da direita aparecerem nesse caso está sendo mal explorado pelo governo, na sua avaliação? Olha, não sei se mal explorado, porque já tem, né, um problema crônico de comunicação na esquerda, de como chegar até o público final. A questão é que o governo também ele tem as limitações dele nesse sentido, certo? O ponto é que quando a gente pega toda essa história sobre corrupção, que vem desde lá do Mensalão, depois Petrolão e tudo mais, existe, né, uma tentativa de desgastar apenas a esquerda. E se você pegar o histórico de políticos do Centrão, Ciro Nogueira, prefeitos de interior, governadores de estado, a gente tem escândalo acontecendo em tudo quanto é canto, desde sempre. E muitas vezes, na maioria das vezes, com o envolvimento de nomes do PP, do PL, do União Brasil. Engraçado isso, uma coisa, né? O Helder tá dando essas entrevistas, né? Desmistifica muito aquela coisa, né? O conteúdo da Galãs fez é só galhofa, ó. Ele tá falando com um dos jornalistas mais premiados do Brasil, que é o Guilherme Amado, né? Goste-se ou não dele. E absolutamente muito bem informado a respeito de tudo que tá rolando. Do Republicanos, mas isso fica abaixo do radar. E todo dia acontece. Todo dia você vê um nome não é a Sara Góes, é a Beatriz Boa. Envolvido em corrupção. Só que fica abaixo do radar, né? Me parece que há até uma força-tarefa aí de mídia hegemônica, dos próprios influenciadores de direita, de só dar o destaque para quando acontece com alguém minimamente ligado à esquerda. É uma luta inglória, né? Porque quando você fala de mídia hegemônica, você está falando aí de grande parte do que é consumido pelo público aqui no Brasil. Veja, um PowerPoint como aquele feito pela Globo recentemente, que coloca, né, a esquerda, o PT, próximo do escândalo do Banco Master, isso é consumido por muita gente ainda. As pessoas ainda consomem muito notícia via TV, via rádio. Infelizmente, a abordagem que se dá acaba se tornando a abordagem que as pessoas também vão usar para comentar sobre esse caso. Um caso muito ligado, extremamente ligado à direita, ao centrão, que são pessoas de direita também, mas quando passa na Globo se torna a verdade, né? Aquilo que foi feito é uma maneira também de você manipular como as pessoas entendem o escândalo. Eu vi um comentário seu outro dia no X, comentando uma matéria, acho que do Metrópolis, sobre a Igreja Lagoinha, Helder. E é uma entidade, né, que vem passando despercebida nessa história toda, mas que, bom, primeiro, foi, né, o berço do Daniel Vorcaro. A gente tem um dos políticos mais famosos hoje no país, Nicolas Ferreira, que tem uma ligação muito grande com essa igreja lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e o Nicolas, a gente já sabe, é público, fez campanha no Brasil para o Jair Bolsonaro, usando aviões ligados ao Grupo Master, ao grupo do Banco Master, né? E nessa igreja, no pastor André Valadão, a gente viu, ao longo da investigação até agora, diversas outras figuras implicadas no caso Master e ligadas à igreja. Quem é lá de Minas Gerais diz que essa igreja é uma entidade que precisava, por si só, de uma investigação, pela suspeita que há, sempre rondando alguns dos seus personagens e casos de corrupção. Você comentou no X uma emenda que foi passada, uma emenda parlamentar que foi passada pelo senador Carlos Viana, lá de Minas Gerais, a projetos da Igreja Lagoinha, e ele, questionado, disse que mesmo havendo a ligação de pessoas dessa igreja com o Banco Master, ele seguiria mandando emendas. Como é que você vê esse envolvimento da Igreja Lagoinha no escândalo? E o comentário que você fez vai num sentido muito importante, que é de não chamar crítica a essa igreja ou outras que venham a se envolver com o
caso Master ou outros escândalos de corrupção, com intolerância religiosa, né? São coisas muito diferentes. Nós respeitamos aqui a fé das pessoas, respeitamos as religiões das pessoas. A questão é que muitas igrejas, elas acabam sendo usadas para cometimento de crime. A Igreja Lagoinha disse que não sabia que a unidade de Minas Gerais recebeu 41 milhões do Banco Master. Aí você tem um grande problema, que é o seguinte, é acreditar que todo mundo é otário. Quando você fala que não sabia que uma unidade da igreja, da qual você faz parte, administra, recebeu 41 milhões, não são 41 mil reais, não são 410 mil reais, que ainda assim seria um absurdo, são 41 milhões. Você subestima a inteligência de todo mundo ao dizer que não sabia que essa grana entrou em uma das unidades. Aí você tem um outro problema também. Então vamos supor que é verdade, que a pessoa, que a família Valadão não sabia disso. Você tem um grande problema de administração do próprio negócio. Como é que um negócio é administrado sem que os administradores percebam a movimentação de 41 milhões numa unidade? Fica difícil de acreditar. Eu entendo que eles ali partem do princípio que muitas vezes as pessoas vão acreditar na palavra do pastor e vão também acreditar naquela teoria de que estão sendo perseguidos, que aqui no Brasil os cristãos são perseguidos, que há uma onda de intolerância religiosa, mas não é intolerância religiosa. A partir do momento que as igrejas se fundem com partidos políticos, se transformam em bancos, aquilo ali já deixou de ser apenas um veículo de fé. Aquilo ali se transformou em um monstrengo diferente que não dá nem para chamar de igreja. É muita grana, né? Você pega aqui as informações, olha só, uma empresa ligada à igreja teria recebido cerca de 3 milhões e 900 mil provenientes do Banco Master, além de registros que indicam movimentações ainda maiores, chegando a aproximadamente 41 milhões em repasses associados a Fabiano Zettel, segundo extratos e dados compartilhados no contexto da apuração. Né? Vamos pingar, então, gente! É muita grana envolvida e também uma forma de usar, né, aparentemente, de usar a igreja como uma forma de lavar dinheiro, esquentar uma grana. Quando a gente critica isso, me desculpe, a pessoa também precisa fazer a autocrítica. Eu estou colaborando com uma entidade que está envolvida em tanta sujeira assim, é o certo, eu devo continuar a frequentar essa igreja, porque a crítica que está sendo feita não é a fé das pessoas, é como elas estão sendo manipuladas por esses pastores, né, ou falsos pastores, que talvez a última preocupação deles é com a fé mesmo. O Helder, acho que a gente não tem como encerrar esse papo falando aí de Master ser um escândalo de direita e como isso está sendo associado ou respingando também na esquerda, sem falar da questão dos ministros do Supremo, né? Porque as coisas estão, de certa maneira, também intimamente ligadas. A gente tem até agora suspeitas aí das relações entre o Vorcaro e os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Isso tende a aparecer cada vez mais. Ele está agora na superintendência da Polícia Federal em Brasília, né, no início de processo de delação premiada, a ver se isso vai também constar de um acordo de delação dele ou não. Mas o fato é que o ministro Alexandre de Moraes ficou nos últimos anos muito associado como digamos assim, um herói da democracia brasileira, para um lado, para quem é de esquerda, e para o lado da direita como um grande algoz, um perseguidor, um censor, né? Os eleitores de direito veem assim. E quando a gente conversa com gente do governo, com ministros do governo, há uma preocupação em como abordar o caso Master, inclusive por conta dessa história do Moraes, e de como isso pode respingar na esquerda, visto que nos últimos anos, no processo do inquérito do golpe, ele teve essa atuação aí crucial, né? E foi um personagem muito relevante para chegar a um desfecho de condenação aí dos que tentaram um golpe de Estado ali de 22 para 23. Então, queria te ouvir um pouco, assim, como esse componente Supremo Tribunal Federal
envolvido nessa relação aí com o Master, ele também entra nesse caldo de discussão entre direita e esquerda. O Toffoli, ainda por cima, vamos lembrar, foi o ministro que foi indicado pelo Lula e foi a AGU, advogado-geral da União, do governo Lula, né, em mandatos anteriores. Mas eu acho que o caso do Moraes é ainda mais sensível, especialmente devido à atuação dele dos últimos anos. Como você vê esse caldo todo envolvendo ministro do Supremo, Master, e como isso também acaba respingando na percepção de se é um caso de direita, se é um caso de esquerda, se é um caso partidário? Eu vejo isso com a seguinte definição. É bom que isso aconteça para que a esquerda não caia na mesma armadilha que a direita caiu lá atrás em idolatrar um membro do judiciário. Isso aconteceu com o Sérgio Moro, também aconteceu com a esquerda. Nós temos um judiciário que é extremamente problemático. Hoje, a direita critica muito o judiciário, mas lá atrás a esquerda também fazia suas observações pontuais sobre o judiciário, principalmente na questão de compliance aí, já que nós temos um judiciário... A esquerda não fazia observações pontuais, né? Eu fiz matéria contra o Gilmar Mendes, né, gente? O tempo passou, virou, e hoje é outra coisa. Que é extremamente envolvido com empresas que são julgadas por eles, com empresários, com nomes que eles deveriam manter uma certa distância, por muitas vezes serem parte envolvida, né, nessa relação com o empresariado, com as empresas, com políticos também. E no caso do Alexandre de Moraes, a gente tem que celebrar que ele fez a obrigação dele ao tentar ali conseguir, né, salvar a democracia, nos livrar de um golpe, ótimo. Isso a gente tem que reconhecer de fato, mas também não coloca ele numa posição de intocável, de incriticável. Lembrando aí que o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer num governo ilegítimo que só aconteceu por meio de um golpe branco contra uma presidenta que foi eleita legitimamente pelo povo brasileiro. O Alexandre de Moraes tem um histórico de filiação ao PSDB, de apoio a governos tucanos. Então, antes de mais nada, é bom a gente colocar as coisas em panos limpos. Ele é um democrata, claro, ele não é um golpista, como o bolsonarismo costuma ser, mas ele é uma figura pública com histórico de ligação com a direita brasileira. Uma direita democrática, uma direita que aceita o jogo, aceita perder, beleza. Mas ele não é um cidadão de esquerda, apesar do momento em que ele toma atitudes para barrar um golpe bolsonarista. Isso não o transformou em um sujeito de esquerda. Fique claro isso. Então, a gente precisa averiguar as coisas, qual é o envolvimento dele ou da mulher dele com esse caso, mas de nenhuma forma eu acredito que seja bom para a esquerda, para o governo, ou para quem quer que seja, passar pano para irregularidade, porque eventualmente a figura foi benéfica para a narrativa da esquerda. Isso daí tem que ser evitado de todas as formas. Sim. Que eu acho que é muito ruim, principalmente para aquele discurso, né? Ah, não, mas na esquerda a gente não é gado, a gente não idolatra, a gente não tem fanatismo. Se não tem mesmo, então a gente tem que ser justo quando um dos nossos parceiros momentâneos estiverem enrolados. Helder, você acabou de lançar um livro que tem muito a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui sobre polarização, né? É possível unir o Brasil? O sonho improvável de um Brasil sem treta no grupo da família. É improvável, mas um dia a gente teve, né? A gente teve um Brasil que se tretava muito pouco no grupo da família por causa de política. Não era um assunto tão divisivo como é hoje. A pergunta, eu imagino que no livro você deva chegar a uma série de cenários para tentar responder ela, mas eu queria te fazer uma provocação. Quando é possível unir o Brasil? Quão longe a gente está desse Brasil sem treta diária no grupo de Zap da família, no almoço de domingo, na noite de Natal? Acho difícil, viu, Guilherme? Acho bem difícil. O próprio título do livro já é uma provocação, né?
embora a gente sempre tenha, né, a gente sempre teve um país dividido, mas até determinado momento não tinha tanta treta por política. Realmente, você namorava com uma pessoa que pensava diferente de você, você convivia com aquele seu amigo que você sabia que votava num político que você não gostava, e estava tudo certo, né? Mas com o advento do bolsonarismo, nós vimos que as pessoas acabaram entrando de vez, né, nessa onda da polarização, e eu entendo que a polarização ela acontece pelo motivo do bolsonarismo radicalizar essas pessoas. Muitas delas perderam a vergonha de defender determinadas pautas. E, por outro lado, eu acredito que a esquerda tenha razão em não querer se misturar com pessoas que defendem certos absurdos. Então, a polarização aí, no meu ponto de vista, ela surge, né, no caso da esquerda, de uma forma defensiva. Né? Por exemplo, não vou mais me envolver com esse cara aqui, porque eu pensava que ele era uma pessoa moderada, quando, na verdade, ele se radicalizou e hoje defende os maiores absurdos possíveis. E no caso da direita, né, foi assim um chá de revelação para muita gente. Às vezes, pessoas que estavam próximas de nós começaram a colocar as manguinhas para fora a partir do bolsonarismo. E, para mim, pelo menos, foi um grande choque, né? Descobrir que algumas pessoas do meu convívio defendiam o Bolsonaro e o pensamento do Bolsonaro. Hoje eu acredito que a gente tem uma cisão muito menor. Em 2018 foi muito pior, em 2022 também estava tenso, mas hoje é muito menos. Principalmente aqui em São Paulo, eu converso com amigos que moram em outros estados podem ser diferentes. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, o que eu percebo muito é que quem ainda apoia o Bolsonaro ou o bolsonarismo, muitas vezes o faz de forma discreta. Até para conviver em sociedade, a pessoa faz isso de forma discreta, não divulga muito qual é a preferência política dele, para tentar viver numa boa, em paz, sabendo que, eventualmente, outras pessoas podem ter outras preferências políticas. Aqui em São Paulo já esvaziou bastante esse fanatismo do meu ponto de vista, e eu convivo, né, com bastante gente que vota no Bolsonaro. A gente tem que conviver, né, no dia a dia, pais de escolinha de filho, pessoal que você conhece na academia, enfim. Hoje o pessoal tem vergonha, talvez. Muitas pessoas até têm vergonha, na verdade, de expor que ainda apoia o Bolsonaro, mas aquela tensão que nós vivemos em 2018, né, do meu ponto de vista, em 2026, ela já é bem menor. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!